Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo de aporte na carteira de dividendos 500 Pratas. E hoje eu vou ter que falar de uma coisa muito esperada aí, que é o tal do HCTR, né? O Fundo Imobiliário da Hectare lá, que tá acontecendo muitas coisas aí, as pessoas estão falando muito nisso, pedindo a minha opinião e pediu aporte aqui na carteira. Já adianto que pediu aporte no HCTR, eu tenho um HCTR aqui na carteira. Então hoje não tem mais saída, eu tenho que tomar aqui uma decisão, né? Então duas coisas vocês terão nesse vídeo de hoje aqui. Vocês verão qual vai ser a minha decisão, como que eu vou me comportar diante da minha posição que eu tenho aqui no HCTR nessa carteira. E segundo, eu vou dar uma aula para vocês mostrando como que vocês devem analisar e se comportar num caso desse, de acordo aqui com a estratégia 500 Pratas, beleza? Então acompanha aí que hoje o vídeo tá pegando fogo. E deixa aí nos comentários aí também a sua opinião a respeito de tudo que está acontecendo, a respeito do que você vai aprender aqui também, beleza? Então olha só, vamos para a tela aqui, dar uma olhadinha na carteira para ver como que ela tá, né? Então a carteira aqui, ela tá com R$ 319.800. Eu venho fazendo um aporte de R$ 3.500 todos os meses e reinvestindo os dividendos. O objetivo principal da estratégia 500 Pratas aqui, qual que é? Já mostro aqui. É a gente se aposentar com nossos investimentos. Então, o que mostra se a gente está no caminho certo ou não é o dividendo crescendo ano após ano. A gente precisa crescer. Obviamente, conforme a carteira vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil ter um crescimento exponencial aí nos dividendos. Mas o ideal é que você consiga crescer todos os anos. Se não conseguir, tem que rever o que está acontecendo ali. Ó, ajustar a carteira, ver se o aporte está muito baixo, enfim. Então, desde 2018, quando eu comecei, estou conseguindo crescimento de dividendos, show de bola. Esse ano está um ano um pouquinho mais desafiador, um pouquinho mais apertado. Mas eu ainda tenho 2 meses aí para receber, né? Aqui eu tenho setembro, ainda tenho o mês de outubro, novembro e dezembro. Tenho 3 meses ainda, né, para lançar aqui na planilha, então tudo indica que eu vou bater a meta, até porque em dezembro sempre dá uma porradinha ali, né? Porque as ações acabam pagando dividendo, algumas em dezembro. Os fundos imobiliários fazem um ajuste, né? Que eles têm que fazer lá em junho e dezembro. Então, tudo indica que a gente vai conseguir superar o dividendo de 2022. 2023 vai ser mais um ano aí de meta batida. E aí, isso aqui é a prova de que a gente está no caminho. Isso aqui é o que importa para nós aqui da estratégia, tá? A gente até olha a evolução patrimonial, quanto que eu coloquei de dinheiro novo, né? Isso aqui é dinheiro novo, mais os dividendos que eu reinvesti. E quanto que está o patrimônio aqui. Isso aqui é mais para eu ter um termômetro aqui, se está um momento bom para aportar com mais força, menos força. Porque quando a linha vermelha encosta no azul, eu dou uma avaliada e vejo, pô, é muita oportunidade, né? Tá tudo perto do meu preço médio. Então, dá-lhe pau em aporte, geralmente tá cheio de oportunidade. Quando a linha vermelha vai lá para cima, fica muito distante, eu sei que começa a ter mais momento de eu fazer caixa, aportar um pouquinho mais na renda fixa ali, tá? Então é mais para isso que a gente usa esse gráfico, esse indicador aqui, beleza? Vamos lá. Então essa carteira aqui é formada por ações, fundos imobiliários, né? Stocks, REITs, tem todos os ativos aqui que a gente usa aqui na Estratégia 500 Pratas, que eu ensino você dentro do curso. Lembrando, o curso, deixo sempre o link na descrição, você recebe essa planilha, aprende a investir comigo de forma bem detalhada lá dentro do curso, eu deixo sempre na descrição aqui, tá? Então vamos lá. Gente, como é que a gente opera aqui a planilha, né? Todos os meses eu olho através dos sinais. Então, quem está dando sinal verde recebe aporte, certo? Ou, uma coisa interessante, olha só. Faz um tempo já que o pessoal vem me perguntando sobre a HCTR e eu acabei deixando ele meio de lado. Por quê? Porque não pedi aporte aqui na planilha. E aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas, na nossa estratégia, a gente monta uma carteira onde a gente vai lá, investiga, analisa, tem todos os ativos que a gente coloca na carteira. Tem que ter um motivo por trás, beleza? Tem que ter um motivo, uma razão por trás de cada ativo. E aí você não precisa ficar acompanhando tão de perto cada um. A ideia aqui é que você tenha tempo para ganhar dinheiro na sua profissão, se desenvolver, estudar, né? E não ficar gastando tempo aí, todo o seu dia em cima do mercado financeiro. Não é essa a ideia. A carteira meio que tem que rodar sozinha. Você tem que fazer um acompanhamento. E aí o que acontece? Quando um ativo ele pede aporte, é quando a gente dá uma olhadinha com um pouquinho mais de calma nele para entender o que está acontecendo, tá? Por isso que eu meio que estava deixando o HCTR de lado, claro, estava vendo o que estava acontecendo, mas sem parar muito para tomar uma decisão se eu deixo na carteira,
se eu vendo, se eu aporto, se eu não aporto, o que eu tenho que fazer? E, aliás, diz nos comentários aqui, né? Você tem HCTR, o que você fez aí, né? Diante de tudo que está acontecendo. Já vendeu, deixou ele paradinho lá na quarentena, comprou mais, o que você tem feito? Conta pra gente aqui nos comentários. Olha só, e aí... a gente segue então o aporte e aí a gente segue o sinal verde para aportar e aí toma a decisão, né? Quem que deu o sinal verde aqui, gente? O fundo imobiliário. Tá pedindo dinheiro aqui, né? Leandro, bota dinheiro aqui nos fundos imobiliários esse mês porque a gente tem oportunidade. Então tá. Aí eu abro aqui, vamos fazer aporte então. E eu olho nos fundos imobiliários que eu tenho na carteira, tenho 10 fundos imobiliários aqui. Quem que está com sinal verde? Justamente o dito cujo, né? HCTR, tá com sinal verde, tá pedindo aporte na carteira, 74% de desvalorização aqui na carteira. E aí muita gente pode estar me pergunta assim, Leandro, você considera que você errou ao investir no HCTR? E, cara, a questão é o seguinte, a gente não tem como saber exatamente, e aqui é um ponto para a gente refletir junto, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer com os ativos que a gente tem na carteira. E por isso que vale muito e que a gente prega muito aqui o princípio da diversificação. A gente deve diversificar os ativos que a gente tem na carteira, a gente deve diversificar as classes de investimentos que a gente tem na carteira, se possível o risco de um país, por isso que eu invisto no Brasil, Estados Unidos, eu invisto em ações, eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto em stocks, REIT, ETF, eu tenho renda fixa na carteira, eu tenho dólar na carteira, porque isso tudo vai fazendo com que, se der errado em um país, eu não perco tudo, porque eu tenho um pouco em outro. Se der errado em uma classe, nos fundos imobiliários, sei lá, mudou a legislação e fundo imobiliário já era. Eu tenho ações, eu tenho dólar, eu tenho stocks, eu tenho REIT, não vou quebrar por causa disso. Se der errado em um fundo imobiliário, olha só o que está acontecendo. Pode ter dado errado, não estou dizendo que deu errado o HCTR, mas pode ter dado errado. Se tiver dado errado, isso não vai me tirar do jogo, isso não vai me quebrar, isso não vai me falir, isso não vai levar minha aposentadoria embora. Por quê? Porque eu respeitei o princípio básico dos investimentos, diversificação. E como eu vejo que eu tenho diversificação e eu gerencio o risco através da diversificação? Duas formas, vamos lá. Primeiro, limitando o peso. Quanto que eu decidi que eu quero ter no HCTR? Eu decidi ter 2% desse cara na carteira, tá? Veja que tem outros fundos aqui que eu tenho 5, outros eu tenho 3, beleza? Como é que é determinado esse peso? Se eu quero ter 5, se eu quero ter 3, se eu quero ter 4%, quantos por cento eu quero ter? De acordo com o risco que eu enxergo naquele ativo que eu estou investindo. Tá entendendo? Então veja aqui, de todos os fundos imobiliários que eu tenho na carteira, o menor peso que eu tenho sempre foi em HCTR. Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu tenho 2%. Nenhum, galera. O único ativo na carteira que eu tenho só 2% é o HCTR. Tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui é gestão de risco. Quando eu coloquei, e aqui entra mais um ensinamento, você deve colocar um ativo na sua carteira e deve estar muito claro o motivo pelo qual você está colocando. Qual foi o motivo pelo qual eu coloquei o HCTR na carteira? Se você está me acompanhando lá atrás, você viu o dia que eu coloquei, você deve lembrar. O objetivo foi aumentar um pouco o dividend yield da carteira. Por quê? Porque ele é considerado um fundo imobiliário high yield. High yield são fundos imobiliários que têm um dividend yield acima da média. Eles aceitam correr mais risco, entrar numa carteira mais arriscada, com o objetivo de ter mais retorno, porque isso é mais uma regra básica dos investimentos, risco, retorno. Não tem como eu conseguir um retorno maior sem eu correr mais risco. Até abro algumas janelas de oportunidade no mercado que eu consigo ter um retorno maior sem aumentar o meu risco, mas não é muito fácil, tá? Geralmente, para eu aumentar retorno, eu tenho que correr mais risco. Então, eu aumento o meu risco dentro de uma carteira diversificada. Porque, veja bem, se eu invisto em um ativo só na minha carteira, eu estou correndo o risco daquele ativo. Se eu coloco um segundo, eu diminuo o risco. Se eu coloco um terceiro, eu diminuo o risco. Assim por diante. Vai chegar um momento que eu estou diversificando classes, diversificando setores. Pô, eu invisto em ações, fundos imobiliários, eu invisto no Brasil e Estados Unidos. Eu tenho renda fixa, eu tenho renda variável. Eu invisto no setor agro, eu invisto no setor de construção civil. Então, chega uma hora que eu estou tão diversificado que o risco da minha carteira está lá embaixo. Aí eu tenho oportunidade, eu tenho
condições de buscar um retorno um pouco maior e aumentar um pouquinho o risco da minha carteira. Porque o risco da carteira como um todo, eu nunca vou olhar um ativo só, eu vou olhar o risco da carteira como um todo, ele já está muito baixo. Então o risco da minha carteira estava muito baixo, estava com um retorno interessante, eu pensei, cara, eu tenho a condição aqui de subir um pouquinho o risco dessa carteira, buscando um retorno maior, sem elevar o risco da carteira ao ponto de eu estar correndo o risco de quebrar, né? Ou de a minha carteira toda ir por água abaixo. E foi isso que eu fiz. Eu pensei, cara, vou elevar um pouquinho o retorno. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Encontrei um high yield na época, que foi o HCTR, que estava com um dividendo muito acima da média. E eu pensei, eu vou correr esse risco. Só que, cara, dividendo acima da média, high yield, não existe almoço grátis. É óbvio que o risco é maior. E o que é risco? Chance de dar errado. A chance de dar errado aumenta quando o risco aumenta. Eu coloquei esse ativo na carteira ciente disso o tempo todo. A prova disso, e que eu fui mostrando para vocês, ensinando, foi o limite de peso. Quantos que eu coloquei? 2%. Se fosse um ativo que eu confio bastante, eu colocaria 5, 6, 7, 8% da minha carteira. Eu coloquei 2%. Ciente do risco. Porque o que é risco? Chance de dar errado. Pode ser que tenha dado errado. E agora, o que a gente faz num caso como esse? Vamos lá. Primeiro, a primeira análise que eu vou fazer. O quanto que isso está me afetando? Bom, eu tenho uma carteira aqui de 320 mil reais, certo? A posição hoje, aqui no HCTR, é 2.500 reais. É claro que teve um custo de 10 mil reais, mas veja bem, uma carteira de 320 teve um custo de 10 mil. Hoje a posição é 2.500. Aí eu te pergunto, vale a pena eu zerar essa posição aqui? Primeiro, se eu não zerar e ele se acabar, eu vou perder mais 2.500 reais. 2.500 reais em relação aos 320 que eu tenho, vai me levar à falência? Não vai. Porque eu acertei na gestão de risco. Estava ciente desse risco, beleza? Não vai me levar à falência. Então, se eu vender ou não vender, não vai fazer muita diferença. Eu já começo a formar a minha opinião aqui, certo? Agora, uma segunda análise que eu faço num caso desse. Eu não fico aqui me apaixonando por ativo e segurando ativo para me levar para o 0 a 0, como eu vejo as pessoas fazendo. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com 74% de desvalorização, eu estou com um custo de 9.800. Hoje eu tenho 2.500. Em nenhum momento eu estou pensando aqui, ou eu pensaria, em segurar até que eu chegue no meu custo zero para depois vender. Não, porque o que você tem que tomar a decisão é sempre assim, ó. Daqui para frente, esquece o que passou. Daqui para frente, quem é que tem chance de me trazer mais retorno? Então, eu vou ter que fazer análise. O HCTR, ele tem chance de trazer um crescimento patrimonial maior do que o vizinho aqui? Não sei, o vizinho pode ser qualquer um outro ativo que tenha. Eu vou comparar o HCTR que eu tenho na carteira com outros ativos. Quem é que tem chance de me ajudar a recuperar esse dinheiro perdido? O próprio que me fez perder ou um outro aqui no lado? Se eu enxergo que outro aqui do lado tem mais condição de me devolver esse dinheiro, de me ajudar a recuperar esse dinheiro perdido, eu assumo o meu prejuízo aqui em quem me fez perder dinheiro e eu passo para o novo ativo. Simples assim, certo? Agora, eu tenho que fazer essa análise. Quem tem mais condição? E aí eu posso fazer cálculos, né, para entender a condição. Agora veja bem, o HCTR ele entrou numa fase altamente especulativa. E quando eu falo de altamente especulativa, eu estou falando de alta volatilidade. Ele pode cair 10% em um dia, mas pode subir 10% em um dia, pode subir 20% em um dia. Então veja que essa volatilidade, jogando a meu favor, ele pode fazer com que eu tenha o retorno. Então, eu não vejo muito motivo para eu sair vendendo o HCTR agora. Essa é uma análise. Agora, outra coisa que eu tenho que levar em consideração, né, que eu estou falando de números só, variação, falando de mercado. Vamos falar de fundamentos. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração para decidir se eu vou vender ou não. O que é o fundo? O que está acontecendo? O que é a gestão? Qual é a transparência? Como que isso tudo está sendo conduzido? Diante disso, eu sinceramente tiraria da carteira. Tá? Eu tiraria da carteira e não compraria mais. Por quê? Porque, cara, tá acontecendo... É tanto rolo na gestão lá que fica difícil entender. Eu tenho visto analistas aí
excelentes, fazendo um trabalho muito bem feito de investigação, serviço de detetive para entender o que está acontecendo no fundo. Mas é a pergunta que eu faço, cara, quando um ativo financeiro, né, um investimento, um fundo imobiliário, uma ação, ela chega ao ponto de eu ter que me tornar um detetive, um auditor, para entender o que está acontecendo, isso não é para mim, entendeu? Isso não é para mim. Eu tenho que investir no simples, no óbvio, naquilo que está claro, que dá dinheiro, que é bom, que é seguro. Posso até estar enganado. Mas o problema é quando os sinais estão claros de que é rolo e eu ainda fico tentando encontrar uma saída. Hoje, cara, é muito, né? Não vou nem entrar no mérito da questão porque eu não entro... Não é o meu perfil de investidor entrar tão a fundo na análise do que está acontecendo no negócio. Se eu tiver que ter esse trabalho para um ativo, eu já nem entro nesse ativo. Eu vou para outro que é mais fácil de entender, entendeu? Só que eu tenho visto alguns analistas aí se dedicando a fazer isso, que os caras estão descobrindo coisas assim do arco da velha lá dentro do fundo, que você já deve estar cansado de ouvir. Então, esse rolo todo, esse tipo de coisa que vai aparecendo, me desanima de um ativo. Então, eu não investiria. Agora, diante de tudo isso que eu estou falando aqui para você, olha só, eu não compro mais HCTR, porque eu não estou mais seguro com a gestão. E aí eu tenho duas opções, ou eu vendo ou mantenho agora. Quem me define isso? Cálculo. Vamos fazer algumas análises aqui junto para você entender. Olha só. Primeiro, eu vou dar uma olhadinha aqui eu estou aqui com o relatório gerencial, tá? do HCTR. E o que a gente pode ver aqui? Primeiro, eu vou dar uma olhada na carteira. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na DRE. Ó. Olha só. Aqui eu tenho a DRE contábil. Tá? Pela DRE contábil, ele gera ali, ó, em maio, 1,55 de proventos, né? Resultado contábil por cota, ou seja, quanto que sobrou líquido aqui para fazer de distribuição para os acionistas, em forma de dividendo. 1,55 por cota, aqui 1,2 por cota, 1,7 por cota, 80 centavos por cota. Isso aqui é contábil. Só que a gente sabe que a gente tem inadimplência, tem um monte de coisa dando errado no fundo, tá? Quem acompanha aí sabe. Então, no final, o fluxo de caixa está mostrando que o que sobrou, de fato, foi, em maio, foi 50 centavos para distribuir. Em junho foi 50 centavos também. Foi 50 centavos em... Aliás, isso aqui foi o que eles distribuíram, né? Aqui, ó, o líquido para distribuir foi 34 centavos em maio. Foi 48 centavos em junho. 28 centavos em julho. E agora 51 centavos em agosto. Ou seja, mais ou menos, o fluxo de caixa que ele está gerando aqui é a metade do que ele deveria gerar pelo que a gente vê no contábil. Outra forma de ver isso aqui é a gente vindo aqui, ó, olhando o prêmio da carteira, tá? Porque olha só, isso aqui, gente, essa carteira aqui, isso aqui é um fundo imobiliário de papel. Ele me paga a inflação mais um prêmio, porque ele investe em CRIs e a maior parte dos CRIs, eu consigo ver aqui na carteira, está atrelada à inflação. Ó, indexador, IPCA, 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 até eu acho que eu consigo ver no gráfico aqui, ó. Tipo da carteira. A maior parte da carteira, 82% da carteira está em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, certo? E quando eu olho o indexador, eu tenho 90% da carteira IPCA, certo? 90% da carteira está atrelado ao IPCA. E essa carteira paga IPCA mais um prêmio. Qual que é o prêmio médio dessa carteira aqui hoje? 10,7%, certo? É isso aqui que a carteira está conseguindo pagar. Então, se eu tenho um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário aqui totalmente adimplente, ou seja, zero inadimplência, ninguém está devendo nada, todo mundo está pagando redondinho, certinho. Esse fundo imobiliário aqui tem que gerar dessa carteira o IPCA mais 10,7%. Aqui no Funds Explorer, eu consigo ver, por exemplo, ó, que o valor patrimonial por cota é R$112, certo? Então eu posso fazer uma conta aqui, muito simples. Vamos arredondar isso aqui, ó, esse 10,7 para 10%. Por quê? Porque tem taxa de administração, uma coisinha, outra ali. Então vamos dizer que a carteira gera aí 10% líquido, tá? Se eu tenho uma cota de 112, eu teria que receber aqui 10% de 112 por ano. Que é mais ou menos, né? Mais ou menos o que a gente vê aqui, ó. 1,55, 1,2, 1,7. Por que ele gera um pouco acima?
porque ele paga a inflação. Isso que eu estou falando aqui, esse 10% é líquido de inflação, porque a carteira do fundo, ela paga inflação mais 10,7%. Ou pelo menos deveria pagar se não existisse inadimplência, beleza? Agora, olha só, vamos até comparar isso aqui como que foi no passado, né? Eu consigo ver o histórico aqui, ó. Olha quanto que o fundo pagava lá, ó. Pagava R$2 de dividendo, 2, foi até na época que eu coloquei lá, né? O dividendo era realmente muito acima, né? Também a gente tinha inflação mais alta, 1,50, 1,50, 1,60. Por quê? Porque a carteira média dele sempre girou em torno disso aqui. IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 12, entendeu? E aí, como a inflação estava alta, é por isso que ele pagava lá R$2. Às vezes ele pagava R$1, R$1,10, R$1,20 de rendimento, mais uns 70, 80 centavos de inflação. Por isso que o dividendo estava lá em R$2. Então é isso que ele deveria pagar. Agora, olha só, se eu jogo isso aqui numa planilha de valuation, tá? Essa planilha aqui eu usei na última aula que eu gravei para os membros aqui do canal. Agora a gente tem área de membros aqui, né? E os membros raiz têm vídeo todas as semanas. E aqui eu ensinei o pessoal a utilizar essa planilha aqui de valuation para entender a variação, a formação do preço de um fundo imobiliário, e eu disponibilizei essa planilha também, tá? Clica no link aqui embaixo para você se tornar um membro também e assistir essa aula e receber essa planilha. Mas olha só, eu vou usar o caso do HCTR aqui. Gente, quem manda no preço dos fundos imobiliários são duas coisas. O título do tesouro e o risco. O título do tesouro, o risco envolvido nessa operação e os fluxos que esse fundo vão gerar. São essas três coisas que formam o preço de um fundo imobiliário, do índice fixo e tudo mais que você pode imaginar aí de fundos imobiliários. Quanto que hoje está pagando o NTNB? Vou até mostrar aqui para você. Olha aqui, ó. O NTNB ele paga lá às vezes 6%, cai para 3%, sobe, desce, por aí vai. Isso aqui manda muito, faz muito preço nos fundos imobiliários. Hoje ele está ali na casa de 6%, tá? 6, 6,1, 6,2 e por aí vai. Beleza. Isso aqui eu sou obrigado a considerar na hora de pensar se eu vou investir num fundo imobiliário ou não se eu vou decidir investir ou não, mas para eu entender como o preço se forma. Então, olha só, o NTNB está me pagando 6%. Isso aqui é livre de inflação. Então, eu vou trabalhar o tempo todo aqui nos cálculos sem pensar em inflação, porque eu estou trabalhando só com prêmios, beleza? Inflação é imprevisível. O prêmio já está dado. Então, o prêmio eu consigo calcular, eu sei que eu vou receber aquilo acima da inflação. A inflação eu não sei, certo? Então, eu teria que especular a inflação. O prêmio eu não estou especulando nada aqui. Vou especular fluxo de caixa. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Prêmio NTNB é 6. Prêmio. O prêmio é quanto que eu preciso receber a mais para correr o risco de um fundo imobiliário. Porque, veja bem, o título do Tesouro é considerado o investimento mais seguro do país, certo? Então, se o título me paga 6 para investir em inflação, eu não vou investir num fundo imobiliário que me pague 6 também. Por que eu vou correr mais risco em um fundo imobiliário se eu posso ter o mesmo retorno sem correr risco investindo no título? Não faz sentido. O mercado enxerga isso, é por isso que o mercado cria um prêmio o tempo todo para os fundos imobiliários, para as ações, para qualquer outro ativo. Então, olha só. Vamos imaginar que diante do que eu estou entendendo pelo HCTR, do que eu estou analisando, eu estou dizendo, cara, é muito arriscado investir no HCTR. No mínimo, eu quero o dobro do título do Tesouro. O título do Tesouro está me pagando 6%, eu quero mais 6% para investir no HCTR. Então, eu quero um prêmio de 6%. Não vou considerar crescimento, por quê? Porque eu vou desconsiderar a inflação aqui. O crescimento seria justamente a inflação se eu estivesse especulando. Beleza. Agora, vamos trabalhar em fluxo de caixa futuro. O que acontece aqui? Eu tenho que imaginar o seguinte, quanto que o fundo conseguiria pagar hoje se ele tivesse totalmente adimplente? Eu vi que ele paga mais ou menos ali 1,10, né, por mês. Ele conseguiria pagar de dividendo acima da inflação. Eu já estou trabalhando aqui deflacionado na minha conta. O que acontece? 1,10. Se eu for multiplicar isso aí por 12, vai dar ali, vamos colocar, R$13 por ano. É o que ele conseguiria pagar. Olha só, se eu jogo aqui R$13 por ano, que é o que esse cara conseguia pagar, vou estimar aqui por 5 anos, tá? Eu quero um retorno exigido de 12%, porque eu tenho 6 do tesouro, mais os 6 do prêmio, que é o que eu quero, certo? O valor, eu trago para valor presente esses fluxos aí, aqui eu estou fazendo como se fosse um valuation, né? O valor desse fundo seria R$108, o valor justo, certo? Pelo prêmio que eu estou exigindo e pelo retorno totalmente adimplente. Só que eu sei que essa não é a realidade. O último dividendo aí ele pagou
17 centavos, daí anunciou um de 28 centavos, aí, alguma coisa assim. Então vamos imaginar que ele vai conseguir pagar aí no próximo ano R$3 de dividendo, certo? E aqui vai do que você acredita, mas você tem que parar de seguir o que está todo mundo dizendo e você tem que fazer as suas simulações. Você acredita que ele vai conseguir contornar essa situação, vai melhorar? Ou ele vai piorando? Vamos imaginar que ele vai pagar 3 agora, depois ele vai pagar 2, depois ele só vai pagar 1, depois ele vai pagar mais 1 e depois ele vai zerar. Não tem mais nada para pagar. Quanto que vale esse fundo imobiliário? R$5. Ou seja, está negociando agora na casa de 30 ali, né? Então, tá tudo errado. Agora, não, Leandro, eu acho que ele vai pagar 3 esse ano, mas depois ele vai conseguir subir para 4 no outro ano, depois ele vai melhorar um pouquinho mais, vai subir para 5, depois ele vai lá para 7, depois ele não vai voltar a pagar os 12, 13 que deveria na carteira, mas até uns 8 ele chega. Então, o preço justo seria R$56. Eu acredito que os caras estão mexendo o pauzinho lá para tentar reverter essa situação. Não investiria mais nesse fundo imobiliário por conta da gestão. Não gosto mais do que está acontecendo, está muito complexo de entender, é muito rolo, é muito tira dinheiro de um bolso, bota do outro, não dá. Só que a carteira dele, se eles conseguirem controlar essa inadimplência que tem lá, ele tem potencial para talvez trazer algo perto disso aqui, ó. E se for trazer algo perto disso aqui, ele vale mais do que está valendo agora. E aí, não vou investir acreditando nisso, mas se o mercado enxergar isso e acreditar em algo parecido com isso, ele está desvalorizado. E aí ele pode ter uma valorização no curto prazo. Então, eu até vou zerar a minha posição, mas eu vou pagar para ver se essa linha de raciocínio que eu estou seguindo aqui faz algum sentido. Eu vou pagar para ver e por isso eu vou manter esse fundo imobiliário na carteira. Aqui, gente, é subjetividade, é opinião de cada investidor. Se você acha que eu estou maluco em pensar isso aqui e você acredita que vai ser 5 aqui, que vai ser 7 aqui, que vai ser 9 aqui, que depois ele vai voltar a pagar 10, então ele vale R$70 hoje. Entendeu? E se você exige um prêmio de 6. Agora, se você diz, cara, tá maluco, Leandro, é tão arriscado que eu acredito que vai gerar esse fluxo de caixa aqui, ó, que você desenhou. Mas eu preciso pelo menos 10% de prêmio para investir com esses malucos aí. Então, R$50 é o preço dele. É isso. Essa é a conta. Não estou dizendo para você fazer um valuation, não estou fazendo valuation aqui, não estou determinando o preço. Eu estou tentando mostrar para você o que o mercado pensa. Se o mercado está exigindo um prêmio de 10, se o mercado está prevendo isso aqui, o prêmio é esse. Agora veja que hoje o mercado está pagando na casa de R$30. Então o mercado, vamos dizer que está exigindo um prêmio de 10% acima da inflação para investir na HCTR. Então o mercado está prevendo que ele vai pagar 3, que depois ele vai pagar 3, que depois ele vai pagar 4, deixa eu simular aqui, que ele vai pagar mais 4 e 4 lá na frente também. É mais ou menos isso, ó. O mercado está pagando lá uns R$23, não, depois vai pagar 5. Pronto. É isso que o mercado está estimando. Você acha que faz sentido o que o mercado está prevendo para esse fundo imobiliário? Se você acha que está muito fora da realidade, que o prêmio é muito alto, que o fluxo de caixa é muito baixo, então ele vale mais do que está sendo negociado. Se você acha, não, realmente o mercado está certo, esse fluxo aí nem vai acontecer e tem que ter um prêmio maior ainda, então o mercado está pagando caro. A minha ideia aqui é conscientizar você para que você saiba fazer a análise e tomar a decisão. Diante disso, fundamentando a minha decisão aqui, gente, eu volto aqui para minha carteira, mostro para vocês aqui o seguinte, ó, não vou vender, vou manter, até porque eu quero continuar com ele aqui para que a gente continue essa aula, veja o que vai acontecer, vá acompanhando aí nos próximos meses, tá? Beleza, vou deixar quieto aqui. Quem é que tá pedindo mais aporte aqui na minha carteira? Eu tenho 2 fundos aqui. Ó, o que está mais para trás depois dele é o Urca Prime, tá? Não vou fazer uma análise profunda do Urca Prime agora, tá? Mas considere que eu já estou acompanhei, fiz análise, por isso eu decidi fazer um aporte nele. E também vou fazer um aporte num outro que está mais para trás aqui, ó. Deixa eu ver quem que poderia receber esse aporte aqui de acordo com a minha planilha. Eu posso fazer esse aporte aqui em... Bom, quem está mais para trás é o Urca. Eu vou acabar aportando tudo no Urca, tá? Vou fazer um aporte aqui, dar uma lambadinha no Urca. E aí a gente vê como é que fica depois. Então bora fazer esse aporte. Ó, feito o aporte aqui. Tô gravando no dia... Pera aí, eu coloquei errado aqui essa data. 11
do 10 de 2023. Isso. 11/10 de 2023, fiz uma compra de 60 a 87,65, não paguei nada de corretagem, deu 5.259, tá? Feito o aporte, que é o valor que eu tinha, passou até um pouquinho, e agora não tenho mais nada para aportar. Beleza. Extrapolou um pouquinho aqui, mas está tranquilo, depois a gente vai ajustando, e com isso está feito o aporte aqui. Lembrando, pessoal, para você se tornar um aluno 500 pratas aqui, eu deixo todos os links na descrição. Através do link, aí você consegue se tornar um aluno da estratégia e você recebe essa planilha que eu utilizei aqui junto com você para gerenciar. Você consegue se tornar também membro da nossa comunidade. A gente tem 2 planos lá, né? O básico e o raiz. Então eu respondo todos os alunos dentro da comunidade. Tem vídeos todas as semanas exclusivos para membros aqui do Membro Raiz. Faço essas análises, essas explicações, disponibilizo planilhas para vocês. Então muito conteúdo também. E tem a minha consultoria, né? Se você quiser fazer uma consultoria comigo, então você me explica o seu caso através de um formulário, eu analiso, faço um estudo do seu caso e a gente faz uma reunião, uma chamada de vídeo de 1 hora, eu e você, né? Onde a gente encontra a melhor solução aí para as suas dificuldades, os seus medos, as suas dúvidas, tá? Então todos os links estão aqui na descrição. Curso, comunidade e a consultoria. E eu te vejo na próxima aula.